Bem-vindos ao Debate. Hoje a gente mergulha num tema central do Novo Testamento, sabe? Vamos explorar as conexões, que são bem profundas, entre o batismo de Jesus nas águas do Jordão, aquela menção intrigante de João Batista sobre um batismo com fogo, e o clímax da missão dele, o seu próprio batismo de morte e ressurreição. Exato. E a questão fundamental que o material fonte nos coloca é bem esta. Aquele fogo que João Batista associa a Jesus, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele deve ser entendido assim, literalmente, quer dizer, seriam entidades angelicais, seres de fogo mesmo, ligados a um juízo divino e operando num ciclo apocalíptico que a morte e a ressurreição de Cristo vieram bem em encerrar? Ou será que o significado principal desse fogo é mais simbólico, apontando para uma purificação profunda, para o juízo final, entende? Uhum. Olha, eu vou argumentar, a partir do material, que essa visão do fogo como entidades angelicais reais, sabe, seres ígneos em ação, ela é consistente sim com diversas passagens. Eu vou defender que o batismo de morte de Jesus, a paixão e a ressurreição dele, é o evento que de fato conclui a operação específica desses seres, encerrando um regime apocalíptico particular que está descrito lá no material. Certo. E eu, por outro lado, vou oferecer uma perspectiva diferente, também com base no material, claro. Vou questionar se essa leitura tão literal do fogo como entidades específicas é a única ou talvez a melhor forma de entender Mateus 3 e 11. Quero explorar as ricas nuances simbólicas do fogo nas Escrituras e ponderar se essa conexão que você propõe entre os batismos e o fim daquela operação apocalíptica específica, se ela é tão direta assim quanto sugerido, levantando outras possibilidades de interpretação que também estão presentes no texto. Muito bem, então a minha perspectiva, fundamentada na análise do material que explora o que a gente chama de teologia de impacto, é que o fogo mencionado por João Batista ele não é simplesmente uma imagem forte para purificação ou um juízo abstrato. A proposta é que se refere à ação concreta de entidades angelicais de natureza ígnea. O material ele conecta esses seres aos descritos como serpentes ardentes, o xarapim em hebraico, lá em Números 21. Que executaram juízo, E também aos serafins, seres igualmente ígneos vistos por Isaías no capítulo 6. A vinda de Cristo, segundo essa leitura, ativa o que o material chama de lei apocalíptica, um regime assim intensificado de juízo divino. O batismo de Jesus nas águas por João, ele não é apenas simbólico, ele marca a entrada voluntária de Jesus nesse sistema, a sua submissão à justiça de Deus sob essa lei específica, para cumpri-la. No entanto, o batismo realmente decisivo para Jesus é aquele que ele mesmo menciona em Lucas 12:50, o seu batismo de sofrimento, morte e ressurreição. É nesse evento que ele confronta, que ele absorve e, crucialmente, que ele encerra o ciclo de juízo executado por essas entidades ígneas específicas. Mesmo o evento de Pentecostes, com as línguas como de fogo, lá de Atos 2, é visto por essa ótica não como o início do batismo de fogo para todo mundo, mas como uma manifestação final e até judicial dessa energia angélica ígnea selando os apóstolos conforme Apocalipse 7:2. O verdadeiro poder do alto, então, seria a própria vida da ressurreição. Portanto, a morte e a ressurreição de Cristo são o ponto final dos efeitos apocalípticos ligados a esta operação específica dessas entidades. Eu concordo, claro, que as escrituras frequentemente associam fogo à presença de Deus, ao seu poder, ao seu juízo. A gente pode pensar em Deus como fogo consumidor em Deuteronômio 4.24 ou Hebreus 12:29, e também a seres celestiais, como os serafins de Isaías 6, cujo nome até remete a queimar. A questão não é se há uma ligação, mas a natureza dessa ligação em Mateus 3:11. Interpretar o fogo ali, especificamente como essas entidades angelicais literais em ação direta, como faz essa teologia de impacto explorada no material, me parece uma leitura que talvez force um pouco o texto, sabe? A palavra fogo na Bíblia tem múltiplos significados. É o que a gente chama de termo polissêmico. Pode indicar purificação intensa, o julgamento no fim dos tempos, a própria presença divina manifesta, ou ser uma metáfora para zelo, para paixão, para provação. Tentar encaixar
todas ou muitas ocorrências importantes nessa categoria de serpentes ígneas literais, parece ignorar essa riqueza semântica e o próprio material-fonte reconhece isso como uma fragilidade potencial dessa linha de interpretação. O batismo de Jesus na água por si só já carrega um peso enorme, a identificação dele conosco, a unção pelo Espírito para o ministério. O fogo mencionado por João pode muito bem representar a intensidade do juízo que o Messias traria, ou a purificação radical que a obra dele realizaria, algo distinto, ainda que conectado, da ação do Espírito Santo que é mencionada junto. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa conexão causal direta que você descreveu de que o batismo de fogo angélico de Mateus 3 é concluído pela morte de Jesus, terminando ali os seus efeitos apocalípticos, precisaria, a meu ver, de uma base textual mais explícita, sabe? Dependendo menos de uma hermenêutica específica, ou seja, de um método particular de interpretação que não é o mais tradicionalmente seguido. Entendo a cautela quanto à hermenêutica, mas deixa reforçar a base textual para a natureza desse fogo em Mateus 3,11, conforme a análise do material. Essa teologia de impacto, ela não tira isso do nada, né? Veja Êxodo 3, versículo 2. O anjo do Senhor aparece a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça. Não é fogo ao lado do anjo. O anjo é a manifestação ígnea. Ou o Salmo 104.4, que diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Isso sugere que a natureza de alguns desses mensageiros é ígnea, é ativa. A ligação proposta entre as serpentes ardentes, Xarapim, de Números 21, que executam juízo divino lá no deserto, e os serafins também, Xarapim, de Isaías 6, seres de fogo ao redor do trono, isso parece significativo. A raiz hebraica ser, RP, significa justamente queimar. Nessa leitura, o fogo não é só símbolo, é a própria manifestação visível, o corpo ativo desses mensageiros. O batismo com fogo seria, então, um encontro real, uma imersão na ação judicial e de selamento apocalíptico desses anjos fogo. Reconheço essas passagens e a força da conexão etimológica com Sará. Mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. Essa conexão ela não elimina a diversidade de usos do fogo na Bíblia. O fogo pode ser, sim, símbolo poderoso para realidades espirituais ou morais, paixão, purificação, a ira divina, sem que a gente precise postular entidades literais em cada caso. Pensemos em Mateus 25.41, onde Jesus fala do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nesse caso, os anjos, caídos é verdade, são o destino do fogo, não a sua personificação ou agente ígneo em si. Isso sugere uma relação mais complexa, não acha? Será que o fogo é sempre a entidade ou pode ser um instrumento de juízo sobre entidades? E lembremos da Geena, né? O vale perto de Jerusalém que se tornou o símbolo do fogo inextinguível do inferno. Era um lugar físico de queima de lixo que virou uma metáfora escatológica poderosa. Isso mostra como o concreto pode gerar o simbólico. Insistir que o fogo em Mateus 3.11 tem que ser essas entidades literais específicas, os xarapim em ação batismal, me parece que corre o risco de reduzir a amplitude teológica e simbólica que o próprio termo fogo carrega nas Escrituras. Por que não poderia ser uma referência à intensidade purificadora e judicial da vinda do Messias, agindo em paralelo com o Espírito Santo? Eu vejo a conexão entre os batismos de forma mais integrada dentro dessa perspectiva apocalíptica. O batismo na água, para Jesus, não foi um mero ritual de iniciação pública. Foi o ato deliberado de entrar sob essa lei apocalíptica, esse regime intensificado de juízo que a própria presença dele ativou. Ele se submeteu para cumprir toda a justiça, como diz Mateus 3,15, e fundamentalmente para esgotar esse sistema por dentro. O batismo culminante, que ele mesmo antecipa com angústia lá em Lucas 12,50, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize, é a sua paixão, morte e ressurreição. É neste batismo que ele confronta, absorve e põe fim à operação específica daquelas entidades ígneas angélicas. Os eventos na morte dele, mencionados em Mateus 27, o véu do templo rasgado, o terremoto, o túmulo se abrindo,
são vistos aqui como sinais cósmicos de que aquele regime particular de juízo operado por esses seres estava sendo desmantelado. Jesus atravessa essa esfera de ação angélica ígnea e emerge vitorioso, encerrando aquela operação judicial específica. Concordo plenamente sobre a centralidade do batismo de água como início do ministério e a importância cósmica da morte e ressurreição de Jesus para a redenção. A questão crucial para mim é a especificidade dessa conexão causal que você descreve. Ligar a morte de Cristo diretamente ao encerramento daquela operação angélica e ígnea particular de Mateus 3.11 é uma interpretação que, embora possua uma lógica interna dentro dessa teologia de impacto, me parece ir um passo além do que os textos explicitamente declaram. A morte de Cristo certamente tem implicações vastas, incluindo a derrota de poderes hostis, claro, mas afirmar que ela funcionou como o interruptor que desligou especificamente aquele batismo de fogo angélico, como se fosse uma missão delimitada que termina ali, isso requer uma leitura muito particular, entende? Será que os efeitos apocalípticos ou a ação divina por meio de fogo ou anjos não poderiam continuar de outras formas mesmo após a cruz? Tão específico e ligado àquelas entidades que me causa hesitação. Mas então, como essa perspectiva interpreta Pentecostes? Se a morte de Cristo encerrou a operação daquelas entidades ígneas, o que são as línguas como de fogo em Atos 2? A leitura que eu apresento, baseada no material, sugere que Pentecostes não é o modelo padrão de batismo no Espírito com fogo para toda a igreja dali em diante. Seria, na verdade, a manifestação final e judicial daquelas mesmas serpentes ígneas ou serafins, selando os apóstolos, aqueles cujos nomes estavam no livro da vida, numa conexão com o Apocalipse 7.2, cumprindo assim a lei apocalíptica para eles. Não seria o início de uma nova era daquele fogo, mas um evento de cumprimento e finalização daquela operação específica. O verdadeiro poder comunicado a partir dali, o revestimento de poder prometido em Atos 1.8, seria a dinâmica da vida da ressurreição, operada pelo Espírito Santo, e não a continuidade daquele fenômeno ígneo angélico particular. Essa é de fato uma leitura bastante singular de Pentecostes, né? Que difere significativamente da compreensão mais tradicional e, diria, amplamente aceita. A visão comum, penso eu, enxerga Pentecostes como o cumprimento da grande promessa do derramamento do Espírito Santo, conforme profetizado por Joel e prometido por Jesus lá em João 14,16, Atos 1.8, capacitando a igreja para sua missão global. Eu tenho dificuldade em identificar diretamente as línguas como que de fogo, a expressão grega rose e priros, usam um comparativo, como se fosse fogo, o que sugere uma analogia, não uma identidade plena, com as serpentes ígneas literais de Números ou Isaías. Além disso, a ideia de que essa forma de manifestação cessou ali e marcou o fim abrupto de todos os efeitos apocalípticos ligados a fogo ou anjos parece difícil de sustentar apenas com o texto. O próprio livro de Atos continua a narrar intervenções angelicais significativas depois de Pentecostes. Vamos lembrar de Pedro sendo liberto da prisão em Atos 5 e 12. E o tema do juízo divino, muitas vezes associado ao fogo, permanece crucial em todo o Novo Testamento. Pentecostes parece muito mais um começo do que um fim, sabe? A inauguração da era do Espírito para a igreja. Reconheço que é uma leitura distinta da tradicional, mas a força da interpretação explorada no material reside, como ela argumenta, na sua coerência interna ao conectar Antigo e Novo Testamento através dessa lente das entidades ígneas. Ela se apoia no léxico hebraico sharap, ardente, queimador, e o grego pir, fogo, para argumentar que, em contextos-chave, o fogo não é apenas simbólico, mas a manifestação ativa e corpórea desses agentes angelicais. Passagens como Êxodo 3.2, Anjo na chama, Salmo 104.4, Ministros como fogo, a conexão Números 21, Isaías 6 sobre os xarapim e a própria natureza dos serafins como os ardentes.
Tudo isso aponta para uma realidade concreta, não apenas uma metáfora poética. A proposta é que essa leitura literalista realista oferece uma chave consistente para entender essas passagens. Desculpe, mas eu simplesmente não posso aceitar essa chave como universal ou definitiva. Essa coerência interna é interessante, sim, mas como o próprio material-fonte adverte ao analisar essa teologia, ela enfrenta pontos delicados. Primeiro, ela vai de encontro a séculos de tradição interpretativa que compreende muitos desses usos do fogo de forma simbólica ou metafórica, representando a presença, a pureza ou o juízo de Deus de modo mais geral. Segundo, a necessidade de demonstrar em cada passagem específica que a intenção original do autor bíblico era de fato referir-se a esses agentes angélicos literais e não usar uma imagem poderosa de fogo para outros fins teológicos. Terceiro, e talvez o mais importante, é a inegável variedade de como o termo fogo, esh em hebraico e pir em grego, é usado. Reduzir essa polissenia, essa riqueza de significados, a uma única explicação, entidades ígneas literais, me parece um passo hermenêutico arriscado. Uma interpretação pode ser internamente coesa e ainda assim não capturar toda a complexidade do texto bíblico. É preciso ponderar essa abordagem com outras metodologias de interpretação que levam em conta a natureza multifacetada da linguagem bíblica. E a entidades angélicas reais, serafins ou serpentes ígneas, que operavam sob uma lei apocalíptica particular, ativada pela encarnação. O batismo de Jesus na água foi sua entrada voluntária nesse regime judicial para cumpri-lo. Seu batismo definitivo, porém, foi o de sua morte e ressurreição, evento pelo qual ele absorveu, cumpriu e encerrou aquela operação específica de juízo ígneo angélico. Isso concluiu aquele ciclo apocalíptico particular, abrindo caminho para a era do Espírito Santo e da vida ressurreta como o verdadeiro poder divino, agora comunicado aos que creem. E, por outro lado, eu reafirmo minha visão. Embora as ligações entre fogo, juízo divino e seres angelicais sejam inegáveis nas Escrituras, a interpretação que lê o fogo, de Mateus 3,11, como entidades literais cuja operação apocalíptica específica termina na cruz, é uma leitura muito particular, derivada da teologia de impacto analisada no material e que exige cautela. Não podemos ignorar os ricos significados simbólicos e metafóricos do fogo, a complexidade da ação do Espírito Santo, que pode ou não estar ligada a esse fogo de forma direta, e a natureza multifacetada das intervenções divinas e dos eventos escatológicos não deveriam ser achatadas por uma única chave interpretativa. A morte e ressurreição de Cristo são o evento central da história da salvação, sem dúvida, mas designá-las como o ponto final específico e exclusivo daquele batismo de fogo angélico de Mateus 3 me parece uma conclusão que necessita de mais corroboração explícita e menos dependência de uma hermenêutica singular. Sem dúvida, o tema é complexo. Concordamos que o material-fonte levanta questões provocadoras sobre a natureza do fogo divino, sua relação com o ministério de Cristo, seus diferentes batismos, água, morte e ressurreição, e o desenrolar e talvez o encerramento de certos aspectos apocalípticos. Essa interação entre os batismos e o fim de um ciclo é um ponto neurálgico que a análise destaca. Exatamente. E ponderar sobre essas conexões, mesmo discordando sobre a natureza exata do fogo ou o alcance do encerramento na cruz, enriquece a nossa compreensão. Analisar esses textos por ângulos diferentes, como a gente tentou fazer aqui, nos ajuda a perceber melhor a transição entre as alianças, a profundidade do juízo divino e a singularidade incomparável da obra redentora de Jesus. Esperamos que essa troca de perspectivas estimule quem nos ouve a refletir e a mergulhar ainda mais fundo no estudo desses materiais.